Meu caro colega, vamos iniciando mais uma conversa no sábado pela noite. O episódio 26º da linha editorial chamada Vivendo de Recuperações Iniciais. Essa linha editorial promete, porque ela tem o propósito, meu querido colega, de compartilhar tudo o que é preciso para trabalhar com excelência no mercado de recuperações iniciais. E é por isso que sábado de noite eu estou aqui conversando com você sobre um tema que talvez seja o tema mais importante desse contexto de preparação para o curso prático em recuperação inicial. Honorários para atuação em mediação e em recuperação judicial. Então, me digam se tá bom o áudio, se vocês conseguem me entender bem, porque nós vamos discutir sobre honorários. Eu tenho aqui um roteiro para conversar sobre honorários em série de mediação e em recuperação inicial, e eu preciso saber se tá bom o áudio para a gente poder se entender legal, tá bem? Então, vamos lá, olha só. Iniciando essa conversa, para quem se destina esse episódio? Para quem eu estou produzindo esse conteúdo? Eu estou produzindo esse conteúdo para o advogado, para o contador que pretende trabalhar com recuperação inicial e com mediação. Então, se a sua intenção é trabalhar com recuperação inicial, é trabalhar com mediação, opa, é com você que eu quero conversar. Agora, eu sou empresário, eu sou produtor rural e eu quero também, boa tarde, Guilherme, eu quero também entender sobre esse contexto. Ora, meu velho, não é aqui que você vai suprir as suas dúvidas sobre recuperação do ponto de vista do cliente, tá bem? Aí tem outros conteúdos que a gente produz sobre recuperação inicial que pode ser mais atrativo. Agora, se você é advogado ou se você é contador, se você pensa em promover recuperação inicial, vem comigo porque hoje eu vou abrir a caixa preta de honorários. Honorários, na verdade, é um pouco tema tabu, né? E eu não falo muito de honorários nos meus conteúdos, porque você sabe, eu não tenho aqui o marketing da ostentação. Eu não gosto daquele colega que fica o dia inteiro ostentando altos honorários, querendo fazer crer que está, enfim, em uma situação financeira muito diferente de todos os colegas. Eu sou da comunicação e do marketing do conteúdo. Eu aposto no conteúdo de qualidade, por isso que se você me acompanha, você sabe, diariamente eu compartilho conteúdos práticos que envolvem recuperação inicial para você trabalhar com recuperação inicial. Agora, vamos combinar, essa conversa vai ser sobre honorários. Essa conversa vai ser, em última análise, sobre quanto um advogado pode alcançar trabalhando nesse mercado, trabalhando com recuperações iniciais. Então, é óbvio que hoje eu vou ter que me estender um pouquinho mais para explorar sobre quanto nós estamos falando, sobre quanto é possível um advogado receber mensalmente em recuperações ou em sede de mediação. Esse é o propósito dessa conversa, então seja bem-vindo, seja bem-vinda, pegue um suco, uma água, um café, enfim, e venha conversar comigo num sábado de noite sobre esse tema, que é o tema mais quente, que ocupa as nossas mentes, porque nós somos advogados privados e vivemos do nosso trabalho. Então vamos lá, eu quero iniciar desfazendo um mito sobre honorários de quem ainda não trabalha com recuperação inicial. Quem não trabalha com recuperação inicial, quem não trabalha com mediação, tem o que eu vou chamar de um grande mito em torno dos honorários. Qual é o mito que você talvez tenha na sua cabeça, que você talvez tenha ouvido falar e que, como a própria expressão diz, mito. E o mito diz respeito ao seguinte: ora, se a empresa está em crise, se a empresa deve 10 milhões, se a empresa deve 5 milhões, se o produtor rural deve 8 milhões, cara, ele não vai pagar os honorários. Esse é o senso comum sobre honorários de quem está fora do mercado de recuperações iniciais. Quem não conhece o mercado de recuperações iniciais tem essa percepção. Ora, se o empresário está em crise, ele não vai pagar os honorários que ele contratou, porque ele está em crise. Meu querido colega, nada mais longe da verdade. E nada mais longe da verdade não porque eu sou otimista ou porque tem algum viés ingênuo aqui por quem está vos falando.
não tem nenhuma ingenuidade e nenhum otimismo. Tem, de quem pensa, de quem acredita nesse mito, uma incompreensão sobre o termo honorários em recuperação judicial, sobre o assunto em si. Claro, nunca trabalhou com recuperação, não sabe como é que funciona. Essa reflexão de que o cliente não tem condições porque está em crise e, claro, não vai pagar honorários, ela é válida para empresários falidos. Então, uma empresa falida, um produtor rural falido, claro que ele não vai pagar honorários. Mas nesse caso, doutor, vem comigo, nesse caso você não vai fazer recuperação judicial. Porque uma atividade econômica inviável não suporta uma recuperação judicial. Recuperação judicial é destinada a empresas viáveis e não a empresas falidas ou empresas inviáveis. E com isso eu começo a lhe explicar por que não faz nenhum sentido esse mito. Na realidade, o seu cliente, ele tem uma atividade em andamento. Ele produz riquezas, ele presta serviços, ele tem um lugar no mercado. Ele apenas está com dificuldades de equalizar o fluxo de caixa com os compromissos a vencer no curto prazo. E aí você precisa entender comigo essa variável. O empresário que demanda recuperação judicial, ele tem um lugar no mercado. Deixa eu ir além. Ele tem um faturamento mensal, no caso de produtor, o faturamento sazonal. Ele está em plena atividade. Ele não tem condições de fazer frente a todos os compromissos no curto prazo. Mas ele está com um planejamento de cumprir essas obrigações no médio e longo prazo por meio da recuperação judicial. Logo, recuperação judicial, para esse cliente, tem um valor extraordinário. E é por isso que não faz sentido acreditar nesse mito, porque esse mito ele não subsiste à realidade. Na realidade, o empresário em dificuldades ou o produtor rural, ele tem no nosso trabalho a solução da sua jornada, a solução da sua vida. E em razão do nosso trabalho, que ele vai se manter em atividade. Agora deixa eu lhe dizer, qual é o valor disso? Do ponto de vista de um empresário que está em atividade. Claro, você ainda está, você pode estar em dúvida, né? Mas será, Marcelo? Deixa eu lhe trazer um exemplo concreto. Imagina o seguinte cenário, um cliente, pensa aí em uma atividade empresária cujo o tempo financeiro é mensal, tá bem? Então, uma indústria, um posto de combustível, um comércio, enfim, pensa nessa atividade. Cara, esse camarada está devendo 5, 6, 7 milhões. E esse camarada tem 10, vamos colocar 10 milhões para arredondar, tá? Ele tem 10 milhões vencidos e a vencer no curto e médio prazo, tá bem? Agora, deixa eu lhe dizer, esse camarada fatura mensalmente 1.200.000, 1,5 milhão, 2 milhões. Ele tem faturamento mensal. Ele tem atividade no dia a dia. Ele só não tem como assumir os 10 milhões que estão logo ali. Mas você ouviu o que eu estou lhe dizendo. Ele tem 1.200.000 mês de faturamento. Nesse 1.200.000, 1.400.000, ele tem uma margem de 10, 15, 20%. A hora que você oferece um ambiente de mediação ou mesmo uma recuperação judicial, você está oferecendo o que a própria doutrina chama de fôlego para o cliente que está faturando mais de 1 milhão mês. Agora, deixa eu lhe dizer, como ele recebe essa mensagem? Como ele percebe o valor do seu trabalho? Eu estou fazendo uma pergunta retórica aqui, você está vindo comigo. Ele vai perceber como algo extraordinário, porque isso vai literalmente salvar a atividade que ele está liderando. E é por isso que os honorários dos trabalhos em recuperação judicial ou mesmo em série de mediação são sempre em um bom patamar. É por isso que você não vai conhecer advogados que trabalharam com recuperação judicial e não mais trabalham, que não tem vontade mais de seguir nesse mercado. Não existe advogado que trabalhou com uma ou duas recuperações e não quero mais. Em geral, quem trabalha com uma recuperação trabalha com outra e com outra. Por quê? Exatamente por esse detalhe. Existe uma valorização
do trabalho jurídico. Agora deixa eu dar um passinho à frente. Quais são as áreas do direito que você tem essa valorização? Em muitos setores nós estamos falando de uma advocacia precarizada. Então, voltando ao tema honorários em recuperação judicial, é exatamente, pode parecer paradoxal, e eu concordo se você me disser que é paradoxal, mas é exatamente em razão das dificuldades financeiras que você será bem remunerado. É exatamente em razão da dívida de, por exemplo, 10 milhões que eu descrevi há pouco, do cliente que tem um faturamento mês de 1.200.000, 1.400.000, 1.500.000, é exatamente em razão dessa dívida expressiva que ele vai fazer questão em bem remunerar o seu trabalho, porque você será responsável por conduzir esse equacionamento financeiro, essa reestruturação financeira, e você será responsável também para orientar, claro que nos limites da sua atuação, nos limites da atuação jurídica, mas orientar para reestruturação de índole operacional. Marcelo, o que é isso? Cara, olha só, a minha intenção, vamos conversar um pouquinho, olha aqui para mim. Pega uma água e vem conversar comigo, vai com o celular ali na cozinha, pega uma água e vem trocar aqui uma ideia comigo. A minha intenção, olha só, nós estamos conversando nesse horário, nesse momento. Qual é a minha intenção com esses conteúdos? É que você seja muito bem remunerado trabalhando com recuperação judicial. Que você tenha condição de pavimentar o seu caminho trabalhando nessa área singular do direito. É para isso que eu estou aqui, num sábado de noite, não precisava fazer isso, você está aqui também por essa razão. A gente está construindo um diálogo e nos aproximando para pavimentar a sua caminhada para trabalhar com recuperação judicial e mediação no Sejusc empresarial ou em câmaras privadas. É esse o nosso acordo. Se a gente está fazendo isso, nós temos que pensar que uma recuperação judicial pode resolver a vida do seu cliente ou uma mediação. E eu quero voltar aqui aos honorários. Quando você faz a reestruturação financeira, que é o foco da recuperação, da atuação do advogado na recuperação judicial, você está entregando um plano de recuperação judicial, ou no âmbito da mediação, você está entregando um equacionamento do passivo financeiro. O que significa plano de recuperação judicial ou equacionamento do passivo financeiro? O seu cliente devia 10 milhões, como eu mencionei há pouco, e você vai 10 milhões no curto prazo, e você vai reestruturar financeiramente, olha só, a reestruturação financeira, você vai reestruturar esse passivo em 10 anos. E isso vai implicar uma carência, se for no caso da recuperação inicial, uma carência inicial de 12 meses, conforme o artigo 6º da Lei 11.101, e além dessa carência de 12 meses prevista na lei chamada pela boa doutrina de fôlego, de stay period, além desses 12 meses você vai entregar uma carência dentro do plano de recuperação inicial que pode girar de 6 meses a 1 ano. É por isso que o seu trabalho vai ser valorizado. Depois desses 2 anos de carência, primeiro carência legal e depois do plano de recuperação, você vai entregar o alongamento dessa dívida em 8 anos, em 10 anos, em 9 anos, em 15 anos. É por isso que você vai ser bem remunerado. É por isso que o seu trabalho vale ouro. Mas você precisa entender também, e é nesse passo que nós estávamos quando eu fiz essa digressão, você precisa entender também acerca da reestruturação operacional, que ela não é propriamente jurídica. Ela diz respeito aos processos internos que a empresa vivencia. Então, deixa eu dar um exemplo que fica mais simples. Imagina que você tem um cliente que tem um empreendimento e esse empreendimento, mês a mês, gera prejuízos. Mês a mês não gera recursos suficientes para dar conta das despesas e, enfim, dos compromissos regulares. Cara, recuperação judicial não vai resolver a vida desse cliente. Você vai postergar as dificuldades, mas não vai resolver coisa nenhuma. Por quê? Porque essa empresa está gerando prejuízos. Essa empresa não está olhando com atenção, por exemplo, como é que está as matérias-primas, se existe algum problema de furto no estoque, se existe algum produto que está com custo equivocado, se existe alguma falha operacional que não permite com que a empresa gere lucros. Tá bem? Essas questões dizem respeito
a índole operacional, de gestão interna. Isso não é problema seu, você é advogado, você é advogada, você é contador, contadora. Então, você não deve estar preocupado com esse tema. Agora, quando você estiver sendo bem remunerado para fazer a reestruturação financeira, seja por meio da mediação, seja por meio da recuperação judicial, você pode, deixa eu ir além aqui, você deve alertar o seu cliente para este ponto. Se a empresa não estiver gerando recursos, você precisa dizer: meu caro cliente, tudo bem, você está me pagando bem para fazer reestruturação financeira e eu agradeço e você me agradece porque é graças a mim que você está vivo, mas você precisa dar um passo adiante. Você precisa fazer um olhar interno para a empresa e perceber quais são os motivos pelos quais, mesmo interrompido o endividamento, ela segue gerando prejuízo. Então, vê bem, o seu trabalho vai ser a reestruturação financeira e você vai ser bem remunerado para isso, mas existe a dimensão operacional e você vai sim ajudar o seu cliente, pelo menos apontar para o seu cliente esse detalhe, porque é esse trabalho que vai fazer com que você tenha longa vida nesse mercado e seja muito bem remunerado para isso. É essa a nossa pactuação aqui nessa conversa. É por isso que eu criei essa linha editorial e é por isso que nós estamos aqui proseando. Então vamos lá, olha só. Eu lhe expliquei que é um mito o fato de que o advogado não vai ser bem remunerado porque a empresa está em crise. Isso é um mito. Caio, querido, um abraço, meu irmão. Isso é um mito. O advogado vai ser exatamente em razão da crise. Por paradoxal que pareça, o advogado vai ser bem remunerado em razão da crise. E eu vou te explicar mais. O advogado vai ser bem remunerado porque ele vai suspender esse conjunto de compromissos, ele vai suspender as execuções e essa suspensão vale ouro para o caixa do seu cliente, mas eu vou além, para o seu cliente. Porque vai manter o seu cliente em operação, vai manter o seu cliente vivo. E eu dei o exemplo, o empresário deve 10 milhões, faturamento de 1.200.000, 1.400.000, margem de 15%, 20%. Cara, se ele não tiver um equacionamento agressivo, judicial, ele mais tempo, menos tempo, vai para falência. E para evitar a falência, recuperação judicial ou mesmo mediação no Sejusc Empresarial. Qual é o valor de evitar um cenário de insolvência? Qual é o valor de evitar um decreto falimentar? Cara, eu nem consigo estimar em tese, agora eu sei na prática. Eu sei na prática, meu velho, eu sei na prática e vou fazer questão aqui de abrir o jogo para você nesse momento, em razão desse nosso tema singular, um tema singular que é do episódio número 26, honorários em mediação e recuperação judicial. Ainda ancorando a relevância desse episódio, deixa eu abrir uma outra janela de reflexão aqui. Quanto você acha que um advogado vai cobrar para fazer embargos a uma execução de 2, 3, 4 milhões? Imagina que o seu cliente não vá para a recuperação judicial, imagina que o seu cliente não queira fazer mediação. Quanto você acha que um advogado que trabalha com execução vai cobrar para fazer uma discussão em série de uma execução judicial de 4 milhões, 5 milhões? Deixa eu lhe dizer, ele vai cobrar valores expressivos. Se o seu cliente não optar por recuperação judicial ou por mediação, ele vai ter que fazer alguma coisa em série de defesa judicial. Portanto, ele sabe que ele também vai arcar com honorários expressivos no caso de uma defesa judicial de uma execução. Agora, por que não vale a pena embargar uma execução que não carregue uma boa matéria de mérito? Não vale a pena porque vai simplesmente encarecer, vai simplesmente aumentar o peso do endividamento do cliente. A gente só faz embargos. Olha só, meu caro colega, eu não estou dizendo aqui que eu não faço embargos. Vamos lá, vamos nos entender. Eu não estou dizendo aqui que você não vai fazer embargos quando estiver trabalhando com recuperação judicial. O que eu estou querendo lhe dizer é que eu só faço embargos, só vale a pena dirigir embargos à execução, exceção de pré-executividade é mais tranquilo, mas enfim, só vale a pena fazer esse tipo de movimento se você tiver matéria de mérito. Do contrário, você simplesmente incrementa os
os custos do endividamento do seu cliente. E isso tudo a gente discute quando aprofunda o trabalho com recuperação, aprofunda o trabalho com mediação. O que eu estou querendo chamar a atenção é que se o seu cliente não optar pela mediação, se o seu cliente não optar pela recuperação judicial, ele vai também ter custos judiciais. O problema é que essas custas judiciais não vão resolver o cenário de crise, o cenário de endividamento. Compreendeu? Mediação vai, recuperação judicial vai. É nesse cenário que a gente está. E por que mediação vai resolver o problema do seu cliente? Aí, assim, a gente já tratou disso, mas eu vou fazer um breve resumo para você entender por que cada vez mais a mediação se coloca como uma alternativa menos onerosa e potencialmente resolutiva. Como é que é, Marcelo? Mediação envolve uma solução menos onerosa a seu cliente e potencialmente resolutiva. É nesse contexto que a gente está quando fala de mediação. E é por isso que você vai ser também bem remunerado para conduzir processos de negociação no esteio de uma mediação, seja justa empresarial ou mesmo em câmaras privadas. Eu fico muito feliz em explorar esse tema com você hoje, porque na última terça-feira a gente teve a alegria de receber a doutora Carla Zir Delgado, uma professora e mediadora, proprietária de câmara de mediação de relevo aqui da região sul do Brasil, que tem um nome nacional, e ela nos trouxe um dado extraordinário. Cada vez mais empresas, cada vez mais produtores rurais estão buscando a mediação para fins de equalizar os seus compromissos fora do ambiente judicial e com o sigilo que as câmaras privadas oferecem. Então vê bem, meu querido colega, nós estamos falando de um contexto de trabalho extraordinário. Um contexto de trabalho que tira um pouco o seu lugar do litígio e vai para um ambiente de discussão de interesses. Você deixa de sustentar teses e passa a construir e a compor interesses. Tem um colega que entrou recentemente no Fórum Permanente de Recuperação Judicial, querido colega, e ele entrou em uma turma, em um grupo que tinha uma conversa individual. Então, a gente teve a oportunidade de fazer uma conversa uns 40 minutos, 50 minutos, e ele, muito querido, muito inteligente, me disse: Marcelo, uma das alegrias que eu tenho em entrar nesse mercado de recuperações judiciais é que o direito está muito chato. Cara, diz esse colega, cara, eu tô cansado de processo. Eu tô cansado de não resolver as coisas no Poder Judiciário. Eu tô exausto de ficar peticionando, cumprindo prazo, peticionando e não resolvendo nada. E aí me diz esse colega, e agora trabalhando com recuperação judicial, eu vejo que desde o início do trabalho, desde a primeira petição, da petição inicial de uma recuperação judicial, eu vejo que, cara, eu estou entregando algo para o meu cliente de extremo valor. E eu estou muito feliz com isso. E eu me encontrei nesse mercado. Então, vê bem, o Jean me trouxe essa narrativa e no final da conversa disse: Marcelo, e olha, direito tem algumas circunstâncias que é muito chato, né? Então, essas são as variáveis do trabalho com recuperação judicial e com mediação. No caso da mediação, você sai da órbita litigiosa, da órbita de quem tem razão e quem não tem razão, para o ambiente de composição de interesses. E eu vou dar um exemplo que você vai compreender super bem. Eu estava em mediação com um cliente há cerca de 2 semanas, uma dívida pesada, e chegamos na sessão, um dos credores se dispôs a visitar a empresa, né? Eu quero conhecer a empresa, eu quero conhecer o empresário, eu quero conhecer também o jurídico. Bueno, vamos fazer essa conversa. E nessa conversa com a empresa, depois de visitar todos os setores, a primeira coisa que disse o responsável pela instituição financeira foi o seguinte: gente, afinal de contas, quanto vocês podem pagar? Olha que interessante. Nós saímos da discussão, olha só, nós saímos da discussão de eu tenho tanto a receber e eu vou executar se você não pagar à vista, para a conversa.
E aí, doutor Marcelo, vamos colocar no papel aqui o que é possível para a empresa assumir nesse contexto de dificuldades. É isso que a mediação ofereceu nesse caso. Com um pouquinho mais de agressividade, por assim dizer, é isso que a recuperação inicial também entrega. E é por essas entregas que você vai ser bem remunerado. É por essas entregas que elas são entregas jurídicas / negociais. Você entende isso? Nós não estamos falando de uma matéria propriamente ou exclusivamente jurídica. Nós estamos falando de matéria jurídico-negocial. Ela está nessas duas variáveis. E é nesse contexto que você vai atuar. Bom, para fazer uma mediação, o que você deve levar em conta pensando em termos de honorários? No caso de uma mediação, você vai levar em conta o número de credores e, claro, o endividamento. Isso é importante porque, nesse primeiro momento, se você for fazer uma mediação com 40 credores, cara, você vai ter um tipo de dedicação. Se você for fazer mediação com 5 ou 6 credores, você vai ter outro tipo de negociação e de dispêndio de tempo e energia. Então o número de credores é importante. E também é importante o tamanho do endividamento. Tá bem? Então você vai ter que levar em conta essas duas variáveis. Agora assim, qual é o valor, Marcelo? Crava na pedra. Qual é o valor dos honorários? Eu não vou cravar na pedra porque você vai ter uma ampla variação, mas eu vou lhe dar as balizas, tá bem? Então, em uma mediação que envolve 2 ou 3 milhões, não tem nenhum problema em você cobrar de 6 a 8 mil reais mensais. Nenhum problema. Então imagina uma mediação que você vai abrir em sede de Sejusc empresarial. Quanto você vai ganhar nessa mediação? Honorários mensais que vão aí de 6 a 8 mil reais mensais. Tá bem? Uma mediação de 3, 4 milhões. Bom, a mediação é de 5 a 10 milhões. Bom, eu recomendo uma mediação que supere 5 milhões, que vá até 10 milhões, que você tenha honorários aí em torno de 8 a 12 mil reais. Tá bem? Passando de 10 milhões, você começa a colocar uma régua de 15 mil reais. Marcelo, e segue comigo essa reflexão. Você vai fazer essa construção com essas métricas. Então, se você for abrir uma mediação que envolva uma negociação de dívida de 30 milhões, 35 milhões, é evidente que você vai ter que cobrar um valor aí médio de 20 a 25 mil reais mensais. Porque você tem uma responsabilidade com o tamanho dessa dívida e você vai ter, numa dívida de 30, 35 milhões, muitos credores. Agora, vamos lá. Pense numa mediação de um endividamento de 30 milhões. Meu caro colega, qual é o processo que dá esses honorários mensais? Regulares. Honorários recorrentes. E aí deixa eu lhe fazer uma fofoca. Eu fiz um levantamento com alguns colegas que estão no dia a dia trabalhando com recuperações iniciais para saber como é que funciona nos escritórios desses colegas que estão trabalhando com recuperação inicial os honorários. Todos, olha o que eu vou dizer, todos me disseram que os honorários são recorrentes. Então, quando eu afirmo que o trabalho com recuperações iniciais envolve honorários recorrentes, não é o meu escritório, não sou eu que tenho honorários recorrentes, é a prática do mercado. Tanto isso é verdade que você vai analisar os honorários do administrador inicial, você vai também chegar a essa conclusão. Os honorários do administrador inicial, em regra, são honorários convencionados mês a mês. O AJ vai receber mês a mês. Tá bem? Então, falei da mediação. Agora vamos para a recuperação inicial. Marcelo, de quanto nós estamos falando quando falamos de honorários em recuperação judicial? Bom, eu vou dar um exemplo que eu acho muito, muito produtivo, exatamente pelo número de empresas que estão nessa situação, que é um exemplo de uma dívida de 5 milhões de reais. Tá bem? Fala, Brunão. Essa dívida
de 5 milhões de reais, ela permite alcançar honorários que vão de 9% a 12%. Eu já vi escritórios cobrando 15%, que eu acho meio pesado, mas vai lá, de 8%, 9% a 15%, vamos deixar em 10%, que são honorários tranquilos, são honorários convencionais, não tem nada de absurdo, e honorários de 10% quando nós estamos falando de uma dívida de 5 milhões. Tá bem? Se nós pensarmos nesses honorários, vem comigo aqui, vamos fazer um cálculo rápido. Honorários de uma recuperação de 5 milhões, nós estamos falando em 500 mil reais de honorários. Tá bem? 500 mil reais de honorários, para alguns é muito, para outros é pouco. Mas o fato é que são poucos os advogados que têm esses honorários contratados e recebendo de modo recorrente. São poucos os escritórios que têm honorários mensais com possibilidade de prever, de projetar. Juliano, tudo bem, meu velho? São poucos. E nós estamos falando aqui de uma recuperação de pequeno porte. 500 mil reais, nesse caso, envolveria uma entrada de 40 mil, 45 mil, vamos botar 40 mil mês, tá bem? E que também, eu sou obrigado a dizer, não é trivial. O que eu vejo de advogados que estão trabalhando só pela sucumbência não é algo simplório, é muita gente. Então você distribuir uma petição e auferir 40, 50 mil reais me parece extremamente interessante. É por isso que existe, quando eu falo do nosso mercado, existe uma distinção com relação a outros mercados, não é? Mas, voltando aqui, você vai receber de entrada esse valor que eu mencionei, para uma recuperação de pequeno porte, e o valor que exceder, nós estamos falando aqui em 460 mil reais, esse valor você vai receber em 36 meses. Então, 36 meses, faz o cálculo aí para mim, 460 mil dividido por 36. Nós estamos falando aqui algo como 12 a 13 mil reais mensais. Agora, deixa eu lhe perguntar, qual é a área do direito que permite que um processo em que você não tem o risco do processo de receber ou não receber, você vai receber com regularidade. Qual é o processo que permite você ter essa projeção financeira? Eu suspeito que a gente não encontre outros processos. Tá bem? E por que eu peguei exatamente o caso de uma empresa com uma dívida de 5 milhões? Porque se você pesquisar nos sistemas do Serasa, por exemplo, você vai ver que a maior inadimplência está em pequenas e médias empresas. Você vai ver que hoje 8 milhões e 400 mil empresas, é esse o número, é uma coisa inacreditável. Deixa eu pegar o número exato aqui. É inacreditável. É inacreditável. Empresas endividadas. Olha o número. 2026. Olha o número. Nós estamos falando de 8,9 milhões de empresas inadimplentes, de CNPJs negativados no final de 2025. Então, 8 milhões e 900 mil. A grande maioria, pequenas e médias empresas. Então é por isso que eu peguei o exemplo de uma pequena empresa com uma dívida aparentemente singela. Também você vai ter aquele valor de entrada, nós estamos falando em 40, 45 mil reais, você vai ter 12, 13 mil reais mensais e você pode contratar, os escritórios fazem isso, a gente faz isso, você pode contratar um percentual a ser alcançado no deságio do plano de recuperação judicial. Então, você vai ter honorários mensais e você vai ter também um plus quando aprovar um plano de recuperação judicial que dê conta da legítima expectativa dos credores e das possibilidades da recuperanda. Esse é o contexto de honorários de uma recuperação de pequeno porte. Agora sim, Marcelo, uma recuperação de 100 milhões, você cobra
10% ou 12%? Meu caro colega, essa pergunta é excelente. Uma recuperação de 100 milhões, você usa a mesma régua que uma recuperação de 5 milhões? Cara, maravilhosa pergunta e eu vou te responder objetivamente. Claro que não. Conforme o aumento do endividamento que vai ser equacionado, você vai ter uma proporção inversa do percentual a ser aplicado. Então, o aumento do endividamento é inversamente proporcional ao número, ao percentual de honorários que você vai alcançar em uma recuperação. Isso é o Marcelo. Essa hora, cara, essa hora, você vai falar difícil, eu vou explicar. A Tita já me diz, Marcelo, é 2%. Nem tanto. Conforme o tamanho da recuperação, eventualmente até pode chegar a 2%. Eu dou só um exemplo. Uma recuperação de 500 milhões pode chegar em honorários de 3%, de 2,5%, pode, porque nós estamos falando de 10, 15 milhões. Tá bem? Agora, uma recuperação de 100 milhões, você vai construir um percentual de modo, como eu comentei, inversamente proporcional, mas vai ter uma proporção aí. Então, o que eu indicaria em tese? Que você vai diminuir o percentual de modo progressivo. De modo progressivo. O que isso significa? Uma recuperação de 50 milhões? Cara, problema nenhum cobrar 7%. Nenhum problema cobrar 7%. Uma recuperação de 60 milhões, nenhum problema em cobrar 6%. Uma recuperação de 100 milhões, nenhum problema em cobrar 4%, 5%. Nenhum problema. Né? Agora, 2% já me parece meio complicado, porque uma recuperação de 100 milhões exige uma dedicação pesada também, e que vai eventualmente contar com uma equipe. Agora vamos combinar, mesmo que seja 2%, eu advogaria aí 5, 6, 7%, mesmo 2%, nós estamos falando em 2 milhões. Qual é o escritório que tem esse tipo de honorários? É por isso que o trabalho com recuperação inicial distingue o advogado de outros profissionais, tá bem? E aí vamos lá. O Rômulo me pergunta, Marcelo, boa noite, doutor, faz necessário uma contabilidade especializada na recuperação inicial? Cara, eu entendo que não é necessário, viu? E isso não é um entendimento teórico. A gente faz isso na prática. Tem situações que é necessário mudar a contabilidade, porque o empresário, enfim, era extremamente desorganizado, e aí, cara, nenhuma contabilidade tem que ter contabilidade. Agora, a gente não precisa ter um contador especialista em recuperação inicial. Se foi essa a sua pergunta, tá aqui a resposta, bem? Não é necessário que o contador seja um especialista em recuperação inicial para que ele faça bem o seu trabalho. Sendo um bom contador, tá dado, dá conta, é tranquilo. E isso eu te digo com conhecimento de causa. Eu tenho recuperações em que eu tenho bons contadores me dando assessoria. Cara, faz o DRE, faz o balanço patrimonial, faz o demonstrativo do resultado do exercício, tá tudo em casa. Também agora, se o contador ele é aquele 2+2, é aquele do simples, é aquele desqualificado, aí a gente pode eventualmente ter algum probleminha. Tá bom, querido? Mas essa pergunta me abre outra questão e eu já vou responder a do André, tá bem? Qual é a outra questão que ela abre, que me parece muito importante? O advogado precisa ter uma formação contábil? Não precisa. Ele precisa saber conversar com o contador. Tem uma aula que eu gostei muito de fazer, eu fiz umas 2 ou 3 vezes essa aula e eu vou fazer novamente, um novo treinamento que eu estou concebendo, mas tem uma aula em que eu desconstruo o artigo 51 da Lei 11.101. E eu o faço assim com uma riqueza de detalhes, eu vou lá, se você nunca fez isso, dá uma olhada no artigo 51. O artigo 51 da Lei 11.101 assusta no primeiro momento, mas logo em seguida ele já não é tão complicado, né? Você tem uma leitura muito tranquila sobre ele. Então, eu faço uma aula, essa aula, com muita tranquilidade, com muito passo a passo, e fazendo isso, Rômulo, fica tranquilo perceber que nós não estamos diante de um monstro. E que o que o advogado precisa fazer para ter essa comunicação tranquila é dominar a legislação. Dominando a legislação, é possível fazer esse trabalho com tranquilidade sem ser contador.
Tá bem? Eu digo isso, Eduardo, tudo bem, meu velho? Eu digo isso porque é muito frequente essa dúvida. Marcelo, eu não sou contador, como é que eu vou trabalhar com esse mundo? Como é que eu vou trabalhar com recuperação judicial? Deixa eu lhe dizer, você não precisa ser contador para trabalhar com recuperação judicial. Aliás, eu digo isso de cadeira, porque eu conheço os advogados que trabalham com recuperação judicial, eu participo do circuito dos advogados que trabalham com recuperação judicial, eu coordeno um ambiente de colegas que trabalham com recuperação judicial e nós não temos ali o viés contábil como o viés prioritário da atuação. Não é isso. Só para vocês terem uma ideia, na reunião do Fórum Permanente de Recuperação Judicial, a gente teve alguma reunião em que se abordou a documentação necessária para o processamento da recuperação judicial? Claro que sim, e aí a gente fez um viés de exigência da documentação contábil, mas o foco principal qual é? O foco principal é o deferimento do processamento e, ato contínuo, a construção de um plano compatível com a capacidade de caixa da empresa. Compreende? Então é nesse contexto que a gente está. Mas vamos lá, olha só, mais um dado, mais uma resposta, vamos lá do André. Boa noite, Marcelo, tudo bem? Eu tô lendo a pergunta porque depois fica gravada essa live e o cara não entende, né? Como é que eu tô, da onde que eu tirei a pergunta. Olha só, boa noite, Marcelo, tudo bem? Tem um percentual mais comum a ser cobrado ou vai depender exclusivamente do valor? Cara, não depende só do valor, depende da sua caminhada. André, me diz se você tá aí ainda só. Só me diz se você ainda tá aqui comigo, tá? Porque essa pergunta é maravilhosa. Olha só, diz Marcelo, escreve aí, Marcelo, tô aqui ainda. Pode não acreditar, mas sábado, 15 para as 8 eu tô aqui, tá aí, meu velho, show. André, olha só, cara, vai depender também da tua caminhada. Me explica direito isso. Cara, tem casos que eu não tô afim de pegar mais. Porque eu tô legal. Eu já tô com bastante trabalho. Então, eu apresento um valor pesado e se o cliente quiser, ele vem. Se ele não quiser, eu acho bem bom que ele não venha. Compreende? Mas tem colegas que estão dando os primeiros passos. Estão entrando no Fórum Permanente de Recuperação Judicial. Estão fazendo uma transição de carreira. Cara, transição de carreira mesmo dentro do direito é algo que é maravilhoso, né? Desafiador, enfim. Tem muitos colegas que fizeram isso conosco lá no Fórum Permanente e para eles tem outro significado fechar o contrato. Particularmente, André, eu não tenho mais uma alegria imensa em fechar um contrato. O que eu costumo dizer para meus clientes quando eu estou atendendo para fins de fechar ou não um contrato, é que eu vou ter tanta alegria em fechar o contrato quanto em não fechar. Porque eu sei o trabalho que vai dar. Mas eu estou falando de contrato de milhões. Tá bem? Então, vamos lá. Por que esse preâmbulo? Porque para quem está fazendo transição de carreira, para quem está saindo, por exemplo, de uma advocacia litigiosa, de uma advocacia baseada exclusivamente em prazos e audiências, para quem está saindo de uma advocacia que não se realiza, o camarada não está, sabe, o camarada não está, assim, feliz, porque na vida é isso, né, gente? Em última análise é isso. Então, olha só, então especialmente para ti vai ser importante essa resposta, André. Para quem está desafiado a ingressar nesse mercado, cara, eu faria uma precificação um pouquinho mais baixa do que isso que eu estou dizendo, entendeu? Não sei se eu tô... Só me digam se eu estou me fazendo compreender. Tá compreensível isso? É tranquilo isso? Vocês concordam com isso? Que eu estou traçando aqui os patamares médios de honorários. E vocês viram, todos são extremamente convidativos. Essa recuperação pequena que eu descrevi, cara, 2 recuperações pequenas dessas geram honorários de 25 mil mês. 2 recuperações pequenas, honorários de 25 mil reais mês. Pô, quem é que ganha isso no direito? A média 4, 5 mil, 3 mil, sei lá, nem sei qual é a média. Então, entende que eu estou fazendo uma transição de carreira aqui. Eu estou saindo daquela advocacia velha, aquela advocacia que está sendo substituída por inteligência artificial e eu estou entrando nesse novo mercado. E eu quero ser a referência número 1 da minha região. Ora,
E eu tracei aqui os valores médios. Você pode indicar um valor um pouquinho inferior, porque vai satisfazer o seu ânimo de fazer a transição de mercado, vai te remunerar bem, e você vai também poder abrir mão de outros processos. É isso que, no meu ponto de vista, a recuperação inicial oferece. Também abrir mão de outros processos. Eu tenho a alegria, meus queridos colegas, eu tenho a alegria de recusar cotidianamente bons processos. Bons processos, processos tributários bons, processos indenizatórios bons. Eu digo, cara, não tenho vontade de fazer, não vou fazer. Por quê? Porque eu sei que o meu chão aqui com recuperação inicial, ele me dá muito mais que o que eu precisava de um sustento mensal. Ele me deixa muito mais confortável do que eu precisaria para viver com dignidade. E é nesse contexto que se coloca recuperação judicial. É nesse cenário que você deve pensar em trabalhar com recuperação judicial. É nesse cenário que você deve amadurecer uma estratégia de construir uma carreira ligada a esse mercado. A Tita me diz, Marcelo, eu estou fazendo especialização, se for especialista consegue precificar em cima do mínimo, correto? Querida, deixa eu lhe dizer assim, eu estou nesse mercado há 12 anos. 12 anos. Tá? Então, eu fiz também especialização em 2015, mas eu conheço muito doutor, muito mestre que não faz recuperação inicial. Então, o seu cliente não está preocupado com a sua especialização. Essa é a grande verdade. O seu cliente está preocupado se você é boa, se você vai resolver o problema dele, se você tem bala na agulha para enfrentar todas as dúvidas que ele vai lhe apresentar. Você vai dizer, olha, eu sou especialista na área, ele vai dizer, cara, tu resolve tal questão, quantos tu já fez? E é por isso que eu aposto, claro que eu aposto no conhecimento. Você sabe que eu sou um cara que estou sempre atento e estudando. Só olhar para os livros que estão aqui do meu lado. Agora, o que vale é o conhecimento prático. O conhecimento que resolve problemas. O que vale é o conhecimento que vai entregar para o seu potencial cliente, que vai virar o seu cliente a segurança que ele precisa para assinar o contrato e confiar na sua competência. E isso você vai lapidar mais que em um ambiente de especialização, em um ambiente voltado para a prática, que é o ambiente que a gente conduz, constrói, o fórum permanente ou mesmo esse diálogo que eu faço cotidianamente. Porque, na realidade, especialização não fecha contrato. O que fecha contrato são outras variáveis que a gente, inclusive, discute no fórum permanente de recuperação inicial. Então, o que eu tracei aqui sobre honorários é o mínimo, não é bem o mínimo, é a média, é a mediana do mercado, tá bem? E essa mediana, ela tem essa variação de acordo com a entrada de colegas que vão jogar um pouquinho para baixo, mas que, eu já fechei contrato alto com um cliente me dizendo o seguinte, Marcelo, eu te contratei, olha só que loucura, Tita, o que eu vou te contar agora, querido. Marcelo, eu te contratei só por um motivo. Eu te contratei porque tu só me falou verdades. Tu me disse os pontos cegos que os outros escritórios que eu estava contatando, fazendo uma espécie de leilão, não me disseram. Tu me disse onde vislumbra problemas. Os outros disseram que nenhum lugar teria problemas. Então, esse tema de fechamento de contrato, esse tema de vendas de recuperação, esse tema de atendimento a cliente é um tema recorrente no Fórum Permanente de Recuperação Inicial e é um tema que eu já vi colega errar e errar de novo e errar muito. Então, a gente aqui tratou das métricas de honorários, mas isso é o ponto de chegada do fechamento do contrato. Deixa eu repetir. O ponto de chegada do fechamento de contrato é o indicativo dos honorários. Tem uma série de desafios para chegar nesse momento de apresentar uma boa proposta de honorários e fechar o contrato. Esse itinerário todo, é claro, eu trato cotidianamente no meu perfil, mas a gente vai explorar no curso prático em recuperação inicial. Tá bem? Porque ao contrário de outros processos, e aqui eu começo a encaminhar o fechamento desse nosso
episódio, ao contrário de outros processos, recuperação judicial exige um olhar pedagógico do advogado. Marcelo me explica direito isso. Recuperação judicial exige que você, enquanto advogado, explique quais são as variáveis que envolvem uma recuperação judicial. Por exemplo, o que significa o stay period, o que significa créditos concursais e extraconcursais, o que significa aquela cooperativa que tem uma alienação fiduciária, o que significa o prazo previsto a partir do deferimento do pedido, qual é o papel do administrador judicial, qual é o papel do Ministério Público, enfim, o que eu posso, o que eu não posso fazer, o administrador judicial vai fiscalizar a minha empresa, tudo isso. Meus caros colegas, a gente precisa desenhar em um papel pedagógico importantíssimo com o cliente para que ele tenha segurança para fazer o que precisa ser feito, que é assinar o contrato. Senão ele não vai assinar. E ele vai assinar o contrato quando ele sentir segurança em você. Quando ele perceber que você já fez esse itinerário. Quando ele perceber que você tem isso na sua corrente sanguínea, na sua prática. E aí, uma última nota importante que eu vou ter que explorar em algum momento, para isso você precisa de segurança. Qual é o problema de alguns colegas hoje, no dia a dia da advocacia dessa área? Qual é o problema, de modo geral, mas essa área em particular, assim? O problema é que alguns colegas estão acreditando que a inteligência artificial vai substituir a própria inteligência. Alguns colegas estão acreditando, não é, Guilherme? Me diz, meu irmão, alguns colegas estão acreditando que eles não precisam mais construir uma boa petição porque a IA vai fazer. Eles não precisam mais ler livros porque tem as informações dispostas no Gemini ou mesmo no ChatGPT. Isso não é verdade. Isso não é verdade. O advogado que trabalha com recuperação judicial e que não alimenta a sua inteligência, o advogado que não alimenta as suas competências, que não está sempre afiando o machado, esse cara vai estar fora do mercado. Porque a inteligência artificial não ajuda a construir plano de recuperação judicial. A inteligência artificial não auxilia a construção do plano de recuperação judicial. A inteligência artificial não auxilia a negociação crucial com o credor A, B ou C. É por isso que quem trabalha mesmo, que quem está dedicado à recuperação judicial precisa estar sempre afiando o machado, é óbvio isso. É óbvio, é por isso que eu não precisava fazer estudo semanal com colegas, mas eu faço para me desafiar, porque isso me obriga a ficar sempre afiando o machado. Por que eu produzo conteúdo todo dia? Porque eu estou sempre lendo coisas novas. E é esse propósito, em última análise, é esse propósito que está no bojo do curso prático em recuperação judicial, é esse propósito de atualização permanente, é esse propósito de troca de network, é esse propósito de eventualmente trabalhar junto em alguma recuperação judicial que está no fundo do Fórum Permanente de Recuperação Judicial. É esse o contexto maior, é esse ecossistema que eu estou produzindo. Eu acredito que o melhor ecossistema hoje para se trabalhar com recuperação judicial é um ecossistema dialógico em que colegas se reúnem semanalmente para discutir questões práticas que envolvem recuperação judicial. Como é que é o nome desse ecossistema? Fórum Permanente de Recuperação Judicial. Mas isso nós vamos tratar em outro momento. Nós vamos agora tratar do curso prático em recuperação judicial que vai acontecer a partir da próxima semana, sem ser na segunda-feira, na outra. E eu preciso que você dele participe. Tá bem? Meus queridos colegas, foi um prazer fazer essa conversa, foi um prazer abrir essa live em um sábado de noite em que as guerreiras e os guerreiros se dedicaram a aprender, a discutir, a ser provocados e a me provocar sobre um tema crucial da nossa atuação jurídica, que diz respeito ao nosso dia a dia, que diz respeito, em último olhar, diz respeito à nossa própria vida pessoal, os honorários. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Eu gostei muito de fazer, como você percebeu, e eu só vou agora desejar uma boa noite, um bom sábado, um bom final de semana. Grande abraço, vamos para cima.